E aí, galera, beleza? Tô aí para falar para vocês como que foi o 32º torneio de aniversário da UTFPR, um torneio aberto que acontece anualmente em Pato Branco, Paraná, né? Uma cidade bem pertinho aqui de Cruz Beltrão, a cidade aonde eu nasci, no lugar aonde eu já estudei, que era o Cefet, que virou o TFPR, e que é um torneio muito especial para mim, tanto que eu estava em Foz do Iguaçu e viajei o mais rápido possível para tentar chegar a tempo para jogar o torneio, que é um torneio que eu já estou aí participando há um bom tempo. Ganhei ele recentemente, né? Eu já tinha jogado ele lá atrás, em alguns anos, mas recentemente eu ganhei ele em 2023 e fiquei na terceira posição fiquei em quarto lugar, acho, o terceiro em 2024. Ano passado eu perdi uma partida e acabei não conseguindo o objetivo de ganhar, então estava com muita vontade de vencer. Vou mostrar aí para vocês a lista dos jogadores. Eu estava como número um do torneio, daí a gente tinha aí alguns jogadores com boas perspectivas para disputar o título aí, como o Anderson Console, que é um jogador aí de São Lourenço, que joga num nível altíssimo, joga um jogo muito agudo. O Vinícius Koff, que foi o campeão do ano passado, não me venceu, mas empatou com o cara que me ganhou ano passado e com isso ficou com o título. O João Peterle aí joga muito firme, eu já vi várias partidas dele lá jogando xadrez bem bonito. E o João Stork eu não conhecia, mas já deu de ver de cara que era um menino que gosta muito de xadrez, foi pesquisar sobre mim, estava animado para jogar comigo e assim, tinha que se cuidar. O Darlan, que é o nosso professor aqui em Fras Beltrão, o Vitor Jareta é um jogador de marmilheira aí que estuda em Pato Branco e que a gente já conhece muito, que joga muito bem, jogou algumas vezes até na primeira divisão aqui em Fras Beltrão. E o Gustavo Marçango aí, que é um jogador, salvo engano, de Capanema, que também joga há muito tempo, é um cara muito forte. Esses jogadores aí eu sabia que, em especial, tinha que se cuidar que qualquer um deles poderia ganhar o torneio. Apesar do hate, esses jogadores assim são jogadores que jogam menos presencial do que online. Então online eles jogam mais assim, eu acho o hate um pouco defasado, sabe? Eu acho que a galera aí, boa parte dos jogadores está entre 1.700 a 2.000 de feed. Então não é um torneio tão fácil quanto parece. Bom, enfim, a princípio eu era favorito, a princípio ia ser um torneio que é, eu deveria ficar da primeira mesa do início ao fim, se tudo ocorresse bem. Só que a vida nem tudo é fácil, então eu tentei sair 1 da tarde lá de Foz do Iguaçu, vim o mais rápido possível para tentar chegar até às 6 em Pato Branco, uma viagem aí de quase 400 quilômetros. E infelizmente peguei 3 parecida na estrada, não deu de chegar a tempo, avisei antes os organizadores, pedi um baia ausente e cheguei só para a segunda rodada. E um torneio com tantos jogadores, só para vocês terem uma ideia, deixa eu tentar puxar a lista aqui inteira, mas eram 60 jogadores, acho, 67 jogadores. Então é muita gente. É um torneio que você perder uma rodada ou não ou pegar Biosage uma rodada já reduz muito a chance de título. Então, assim, eu sabia que agora eu teria que ganhar todos os jogos e talvez ainda contar com a sorte para ser campeão. Porque pra vocês terem uma ideia, o ano passado, com uma derrota, já melou todo o torneio. Então, não deu nem de. Acho que, se eu não me engano, eu fui pro pódio porque um dos meninos era sub-18 e pegou o prêmio de sub-18. Mas acho que eu fiquei em quarto, se eu não me engano, ano passado. Bom, vamos lá. Então eu chego atrasado e, e vou jogar ali na segunda rodada contra um jogador que eu não conhecia, mas que me surpreendeu muito, jogou muito bem a partida. E assim, depois eu fui ver que ele só perdeu para mim. Tipo, ele já tinha perdido para rodada, daí perdeu para mim essa e depois só ganhou. Então, acho que eu peguei o cara mais forte que tinha para pegar.
chegando atrasado, João Guilherme Rocha. E ele começou com um peão de dama, eu joguei cavalo F6, ele jogou bispo F4. Tá muito na moda a galera jogar London, muito mesmo, então o pessoal aí gosta muito aqui na região e eu sei que é online, tudo que é lugar, é um esqueminha mais fácil de jogar. Assim, eu jogo de diversas formas contra London, mas uma das que eu mais gosto de jogar contra jogadores não tão fortes é essa variante aqui com C5, que, que é uma variante que incomoda um pouco mais. Bom, e aqui começa a vir os problemas, né? Porque depois de dama B6 eu tô batendo lá e aqui. E assim, o melhor jeito de jogar é jogar agressivamente mesmo, jogar o E3 ou E4 e soltar o peão. Esse é o jeito, digamos assim, correto de jogar. Você joga um E3, o preto toma e você joga um cavalo em B5 aqui, porque o bispo está defendendo o cavalo, o cavalo está ameaçando o duplo e aqui o preto vai ter muita dificuldade de tomar esse peão de B2. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para tomar o peão de B2. Mas aqui o meu adversário preferiu jogar B3 e a partida já começa a ficar difícil depois desse lance, porque eu tomo C por D4, ele captura de dama e agora depois de bispo não tem como defender F2 e a dama ao mesmo tempo. Então aqui ele já vai perder material. Ele jogou dama D3, que era o principal lance. Verdade, assim, aqui vai tirar para qualquer lugar, vai levar bispo cheque. Ele jogou rei D2, que eu achei um lance até bem corajoso, interessante, porque já ajuda a passar a torre. Mas esse rei no centro é sempre suspeito. Daqui eu fiz um lance que realmente eu não gostei. Cavalo H5. Ai, foi um lance muito otimista assim para jogar. Aqui realmente era melhor jogar um simples bispo C5 ou até mesmo um D5 ou um lance de dama. Esse lance aqui é todo esquisito e aqui ele me surpreendeu totalmente jogando bispo por torre. É que eu não esperava que ele fosse jogar bispo por cavalo. Eu, sinceramente, eu achei que depois de cavalo taca bispo, ele ia jogar um bispo aqui, um bispo aqui, ou até mesmo jogar aqui e dar um peão, mas esse lance aqui. E o lance que realmente eu esperava era bispo D6, sinceramente. Eu achei, pô, bispo D6 é um lance bonito. Une tudo aqui, tá ameaçando o cavalo depois e o rei tá travado e tudo mais. Só que ele me joga esse e depois de torre por. Aqui eu não sei bem como que eu ia jogar depois de E3. Quero ver como tirar esse bispo daí. Então, realmente não foi uma boa jogada essa que eu fiz. Você vê como é, o xadrez ele é curioso, né? Você sai de uma posição totalmente ganha aqui para com um único lance já passar dificuldades na partida. Não quer dizer que eu ia perder se ele joga E3, mas eu ia passar por apuros, porque realmente é difícil jogar com uma peça presa e tudo mais. Bom, em vez disso ele jogou o cavalo, que aparentemente parece um lance bom, porque tá ameaçando F7, tá ameaçando aqui e tá ameaçando jogar dama, tocando no cavalo, mate e o bispo. Mas incrivelmente está tudo defendido, tá? Então, por exemplo, se depois ele joga esse, é só voltar o cavalo que defende a peça, defende o mate e a dama está defendendo o bispo. Então, assim, a princípio não tem tanto problema. O único problema é se você rocar aqui. Se você rocar, você leva esse mate desagradável. Então tem que estar sempre prestando atenção. Aqui eu preferi jogar trocando as damas. Eu sei que não era o melhor lance. Eu sei que provavelmente um cavalo F4 aqui incomodava mais. Até mesmo jogar o cavalo F6 aqui, que é um lance bem safe, ou até mesmo jogar um D5. Todos esses lances talvez fizessem mais sentido, mas já estamos com o peão no bolso, já escapamos de perder uma peça, então vamos trazer as crianças para casa, né? Como diria o Ron Dennis. Então vamos correr menos risco agora para não sofrer um acidente, né? Então ele jogou bem aqui o E3 e aqui eu resolvi tomar. Eu não gosto muito de tomar o bispo pelo cavalo assim,
Mas como você tá com um peão a mais, vai trazer o rei um pouco mais exposto ali. Só que é um perigo, sabe? Se começa a trocar muita peça e trazer o rei dele muito pro centro no final, o rei dele fica muito ativo, daqui a pouco você vai sofrer no final também. Mas assim, acho que aqui foi razoável. A gente conseguiu fazer o rock, ele jogou, voltei o cavalo, e aqui esse não foi bom. Tem que tentar evitar trocar peças, principalmente evitar ir para um final de bispo da mesma cor, com pior a menos, é um final ruim assim para tentar defender. Se fosse bispo de cor opostas, era muito tranquilo fazer essa jogada. Mas assim, agora deixa o preto bem confortável. O preto já conseguiu soltar todas as peças, vai ter um centro muito bom. E aqui, daí eu consegui jogar razoavelmente bem. Joguei o bispo para fazer esse ataque lá e bater no peão. Aqui ele jogou um lance bem interessante, que é o rei defendendo e tal. Mas tinha mais de uma forma de jogar, talvez. O rei de B na C8 fosse bom, torre aqui também fosse bom, mas eu preferia avançar para tentar usar isso aqui a meu favor. Então ele tirou o rei e agora mandamos o F5. Aqui eu acho que ele tinha que tomar, era a única jogada que dava um pouquinho de esperança para ele. Depois de bispo tentar jogar com torre assim e se lançar para um ataque. Porque depois que ele joga a torre lá, daí já a partida praticamente já acabou. São dois peões a mais e um bispo de mesma cor, o centro todo meu. Então aqui realmente ficou bem difícil. Ele ainda deu uma esperneada, mas aqui já era. Então depois de torre por peão, ele jogou bispo. Aqui tem infinitas maneiras de ganhar, tá? Pode jogar com D3, pode jogar com E2, pode jogar com B5. É o gosto do freguês. Eu fiz talvez o lance mais difícil, que poucos fariam, mas que é uma forma elegante também de ganhar, que a torre toma bispo e depois que toma, joga o peão. E aqui é imparável praticamente, avançar, avançar e coroar. Tem bispo por peão também vindo. Então aqui já é uma posição de abandono. Ele tentou trazer o rei, mas daí só piora tudo que leva o duplo. E agora já está levando mate aqui. Então acho que foi uma boa maneira de iniciar o torneio. Não foi uma partida perfeita, mas assim, devido às circunstâncias, sabe? Você dirigir 6 horas quase, chegar ali sem jantar e tal, na adrenalina, jogar entrar na segunda rodada, tudo e tal, acho que foi. Também tive uma notícia bem desagradável no meio do caminho, então, assim, pelos fatores, soma dos fatores, acho que foi uma estreia condizente. Daí na terceira rodada, né? Segunda para mim, mas a terceira do torneio, eu enfrentei uma das estrelas aí do Sudoeste em ascensão, o Giuseppe Bortoli, que acabou de ganhar o Ginsopes, sendo o MVP ali do Pato Branco. E, e assim, eu joguei com ele ano passado, se eu não me engano, e foi uma partida muito dura. E aí ter que enfrentar ele numa terceira rodada, eu sabia que não ia ser tão fácil. E tem uma curiosidade nesse jogo, porque assim, a gente jogou aqui, até aqui, e ele jogou cavalo F6. Eu joguei E5, ele jogou cavalo, eu joguei bispo D3, ele jogou cavalo. E se eu não me engano, eu fiz o rock e ele jogou D5. E ele jogou essa posição e a partida foi suspensa. Eles erraram em parceramento de colocar jogadores que não deveriam ser emparcerados, foram emparcerados, então foi tudo anulado e a gente teve que voltar no começo. Assim, eu torci um pouco o nariz na hora, porque eu sabia que eu ia enfrentar ele de novo. Porque se você está colocando jogadores que não deveriam ter sido colocados, você vai afetar as últimas mesas. Vai afetar quem tem zero. E não vai afetar quem está jogando aí. Essa aqui era a mesa 7. Então eu sabia que ia ser contra ele e tal. Eu acho que poderia simplesmente ter pausado a partida
e se o emparceramento se mantivesse, continuado. Mas foi anulado o jogo, então teve que iniciar do começo. E aqui eu sabia que eu já tinha uma vantagem, né? Um ponto alguma coisa aqui. Essa posição eu já joguei algumas vezes, tanto online quanto presencial. Até joguei na última rodada do Mundial, uma posição bem semelhante. Então aqui eu estava bem feliz com essa abertura e com esse jogo. E daí por azar teve que voltar. Só que foi melhor ainda ter voltado, porque daí ele acho que se preocupou e tal, e jogou D5 primeiro em vez do cavalo F6. E parece que não muda nada, só que depois do E5, assim, ele deveria jogar como se fosse uma francesa. Cavalo de G na E7, talvez, dama B6, sabe? Jogar exatamente como é uma francesa, dama B6, em algum momento cavalo F6, ou cavalo de G na E7, né? O pessoal gosta muito. O que se faz na francesa, mas ele decidiu avançar e essa foi uma decisão bem ruim, porque agora o branco vai ter domínio total da partida. O jeito certo de combater esses avanços é com B3, tá? Aqui meio que força o preto a tomar e você pode tomar de peão, abrir para torre e fortalecer o centro, ou então jogar com dama B3, já batendo lá. Mas ele preferiu defender e é um erro grave, assim, tipo, defender, porque depois do A4 é difícil achar um lance aqui. O lance correto é dama 5. Só que olha como é um lance difícil de fazer dama 5. Botando na linha da torre, levando descobertos, levando esse avanço aqui também. Então, assim, quando você tem que fazer um lance muito difícil para não perder, é porque a partida já está muito mal. A outra opção era jogar bispo A6 aqui, mas depois de A por B5, o bispo toma e eu acho que aqui ele vai sofrer muito, porque não tem como defender o peão, que se tomar cai o bispo, e eu tô atacando com 3, então, assim, já tá bem difícil a partida aqui. Mas, para minha surpresa, ele ainda jogou o A6 aqui. O A6, esse é um golpe muito velho, muito conhecido, todo mundo sabe que não pode jogar o A6 quando a torre tá solta lá em A8, porque eu tomo. E agora ele não pode tomar porque cai a torre. Então ele no desespero, ele voltou o cavalo para B8, que é uma decisão pior ainda, porque agora eu tomo mais um peão. E dele tentou jogar o bispo na melhor diagonal, que parece um lance bom, mas é outro lance horrível, porque depois que eu tomo, provavelmente ele vai perder mais uma peça, depois do dama cheque. Então ele tem que tomar de cavalo, só que dele leva bispo cheque, jogou o rei para cima, levou bispo cheque, já tá para levar mate aqui, não tem casa, entregou o cavalo. Daí teve que entregar a dama. E agora eu tomei. Foi a feira aqui, ó. Acho que eu nunca ganhei tantas peças sequenciais, assim. Parecia um jogo de come peça e tal. Ó. Em poucos lances, eu já capturei quase tudo aqui. Eu realmente eu não lembro de uma partida que isso tenha acontecido. Tipo, em 19 lances, eu já tá com tantas peças a mais e o meu adversário sem nenhuma perspectiva. Aqui, sinceramente, essa partida, eu que não sou de abandonar, eu teria abandonado muito fácil esse jogo, porque é quase constrangedor jogar esse tipo de posição. Mas eu, sinceramente, eu admiro quando o cara continua jogando. Eu acho que a resiliência é um ponto que tem que ter como esportista, sabe? Tipo, existe afogamento, existe sei lá, uma tripla repetição, pode cair a seta no momento de extração, pode até tocar o celular do teu adversário, então joga mesmo, cara, joga. Não tem nada melhor para fazer, vai terminar a partida, vai ter que ficar assistindo o jogo dos outros. Joga, então, tudo bem. Daí aqui eu joguei Torre G1, não deve ser o melhor lance, mas daí quando ele tomou, eu preferi tomar a torre mesmo, porque aqui a sensação é a seguinte, se ele toma a dama, acaba as peças. Acaba as peças dele, eu tenho tudo a mais, né? Então ele tomou a torre, daí cheque, dama, e aqui eu já fui tentar dar o mate o mais rápido possível. Ele me ajudou e a gente ganhou aqui em poucos lances. Então essas foram as duas primeiras rodadas. Realmente eu dei sorte. Dei sorte que numa delas peguei o melhor jogador que tinha para pegar, o que me ajuda muito no critério. E na segunda eu peguei um jogador também muito forte,
mas que jogou muito mal. Então acabou que passou aquele sentimento do ruim, de chegar atrasado, de perder meio ponto e também a gente conseguiu soltar o jogo. E essa é uma partida que dá moral, assim, quando você atropela alguém, tipo, você vai pro próximo jogo com muita confiança. Mas daí vocês vão ver que a quarta, quinta e sexta rodada foi outra pegada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.